Existe uma fruta que muita gente come acreditando que faz bem, mas que, logo pela manhã, está enfraquecendo seus músculos de um jeito silencioso e rápido. E quase ninguém percebe, porque ela parece saudável demais para ser perigosa. Ela parece perfeita. Mas, quando passa do ponto, ela acelera a perda muscular, aumenta a inflamação e deixa suas pernas mais fracas a cada semana, silenciosamente. Sou a doutora Ana Maria, médica especializada em saúde da terceira idade. E o que vou revelar hoje mexe profundamente com a vida de muitos idosos. Em consultas, exames e conversas, existe uma frase que eu escuto repetidamente. Doutora, estou comendo direitinho, mas minhas pernas continuam fracas. E quase sempre a resposta está na fruta que começa o dia. Imagine abrir a fruteira agora. Ver aquela banana macia, doce, com manchas escuras, quase derretendo na casca. Perfeita para comer. É isso que muita gente pensa. Mas dentro do seu corpo, essa fruta, quando muito madura, funciona como açúcar puro entrando na corrente sanguínea. Em segundos, ela dispara um pico glicêmico tão alto que o músculo idoso não consegue acompanhar. A insulina sobe rápido. E quando a insulina sobe demais logo cedo, a síntese muscular desliga. É como se o seu corpo dissesse: agora não dá para construir músculo. E a sarcopenia avança. Perceba se isso já aconteceu com você. Acorda, come a banana. E meia hora depois sente as pernas pesadas. Dá 2 passos e parece que falta energia. Vai levantar da cadeira e sente um vazio nos músculos. Isso não é idade. Não é cansaço. É bioquímica. E ela muda completamente conforme o ponto da banana muda. No consultório, muitos idosos me dizem: mas doutora, é só uma fruta. Sim. Mas quando está cheia de manchas pretas, extremamente doce, mole ao toque, ela deixou de ser a fruta equilibrada que deveria ajudar seu corpo. O açúcar domina. A energia sobe demais e cai demais. E seu músculo paga o preço. Hoje, você vai entender o que a ciência mostra, o que a clínica confirma e o que quase ninguém comenta. Como a banana muito madura enfraquece o músculo idoso. Como ela sabota sua força logo ao acordar. E como corrigir isso devolve firmeza, equilíbrio e energia em poucos dias. E antes de continuar, me conte aqui nos comentários qual sua idade e de qual cidade você me assiste. Assim preparo os próximos protocolos exatamente para seu perfil. Quero que você visualize uma cena simples, mas que acontece em milhões de casas todos os dias. A banana está ali, com a casca pintada de marrom, o cheiro mais adocicado do que o normal, a textura quase pastosa. Quando os dedos apertam levemente, ela afunda como manteiga. É exatamente nesse ponto que começa o problema. Um problema que quase ninguém conecta à perda de força nas pernas. Quando a banana chega nesse estágio avançado de maturação, ela sofre uma transformação bioquímica importante. O amido resistente se converte quase totalmente em açúcar simples. Isso significa que aquilo que deveria fornecer energia estável ao organismo se torna, na prática, um choque glicêmico matinal. E o músculo idoso, que precisa de estabilidade e constância para funcionar bem, é o primeiro a sofrer. Na minha prática clínica, vejo isso aparecer de forma quase repetitiva. Pessoas que acordam, comem a banana muito madura e, minutos depois, descrevem uma sensação de fraqueza difícil de explicar. Parece que minhas pernas murcham. Doutora, eu começo o dia já cansada. Essas falas são mais comuns do que você imagina. A ciência confirma. Quando a glicose sobe rápido demais logo cedo, a insulina sobe junto. E a insulina alta, especialmente nas primeiras horas da manhã, bloqueia o gatilho da síntese muscular, o processo que constrói e repara fibras. Ou seja, o músculo não começa o dia funcionando, ele começa o dia perdendo terreno. Talvez você já tenha sentido isso. Ao levantar da cama, o corpo responde mais devagar. Ao subir um degrau, parece que falta força. Ao caminhar, uma leve tremedeira aparece nas pernas. Esse não é apenas um sintoma da idade. Muitas vezes, é uma resposta metabólica ao que você comeu poucos minutos antes. E existe outro ponto silencioso, mas devastador. A banana muito madura aumenta a inflamação pós-prandial, aquela inflamação que acontece logo após comer. E em idosos, essa inflamação leve, porém constante, enfraquece músculos profundos, reduz equilíbrio e acelera a sarcopenia.
Por isso tantos idosos relatam que, mesmo fazendo exercícios, não sentem evolução. O músculo tenta crescer, mas todo dia começa apagado, como se a energia estivesse desorganizada. E isso explica por que, ao invés de melhorar, muitos observam exatamente o contrário: cansaço, pernas bambas, perda de estabilidade. E o detalhe mais cruel é que a banana não é o problema, é o ponto em que ela é consumida. Porque, em estado avançado de maturação, ela deixa de oferecer benefícios e passa a funcionar quase como um doce concentrado logo no início da manhã. Agora, você vai entender como corrigir isso sem abandonar a banana. E como uma simples mudança na forma de consumir pode ativar seus músculos já nos primeiros dias. Cuide com carinho do que coloca no seu prato logo cedo. Existe algo que poucas pessoas sabem, e que muda completamente a forma como o músculo responde ao que você come. O corpo idoso não tolera picos de açúcar da mesma forma que um corpo jovem tolerava. E quando esses picos acontecem logo pela manhã, a resposta muscular fica ainda mais prejudicada. Imagine o que acontece dentro do seu organismo nos primeiros 15 minutos depois de comer aquela banana muito madura. A glicose sobe rápido, tão rápido que, em alguns idosos, o corpo não tem tempo de criar uma resposta suave. A sensação pode vir como um leve calor no rosto, um peso repentino no corpo, uma moleza que escorre pelas pernas. Tudo isso acontece porque o músculo está lutando contra uma montanha-russa metabólica que ele não consegue acompanhar. E aqui está o ponto que quase ninguém comenta: o momento de segredo deste bloco. Quando a banana está muito madura, ela dispara um efeito chamado hiperinsulinemia de rebote, que deixa o músculo temporariamente incapaz de captar aminoácidos. Ou seja, o músculo quer trabalhar, mas não consegue. É como tentar acordar um motor sem combustível. O corpo até tenta ligar, mas falta comando interno. A medicina já observa isso há anos. Quando a insulina sobe demais, a via anabólica do músculo desliga. E quando ela desliga, mesmo por pouco tempo, aquele período do dia, que deveria ser de construção, vira um período de perda. É isso que faz tanta gente relatar que sente as pernas tremendo, ou que levantar da cama parece cada vez mais difícil. Se você observar seu próprio corpo, talvez tenha percebido algo parecido. Ao acordar, a força parece suficiente. Mas depois do café da manhã, vem um cansaço que não combina com a quantidade de horas que você dormiu. Alguns chamam de baque, outros de queda de energia. Mas a verdade clínica é simples: seus músculos não estão recebendo o que precisam no momento certo. Outro ponto crítico: a banana muito madura consegue elevar o açúcar tão rapidamente que o corpo produz cortisol para tentar estabilizar a situação. E o cortisol, em excesso, corrói fibras musculares profundas. Sim, aquela região que mantém seu equilíbrio, sua postura, seu caminhar. É por isso que idosos comendo a fruta no ponto errado percebem mudanças na forma como sobem escadas, levantam de cadeiras, carregam sacolas. A grande confusão é que a banana é saudável. E realmente é, desde que consumida no ponto certo. Mas no estágio muito maduro, aquela casca cheia de manchas, o cheiro doce demais, ela se transforma em outra coisa. E essa transformação influi diretamente na força e na resistência das pernas. Agora, você vai descobrir a virada. Como transformar essa mesma fruta em um alimento que ativa seu músculo ao acordar, em vez de enfraquecê-lo. Cuide bem do seu corpo. Ele sente tudo. Agora que você já entendeu por que a banana muito madura enfraquece o músculo idoso, quero que imagine esta outra cena. Você segura uma banana ainda firme, com poucas pintinhas, a casca amarela uniforme, o aroma mais suave, quase neutro. Ao descascá-la, a polpa oferece leve resistência. Não afunda ao toque. É nesse ponto que o corpo reage de forma completamente diferente. Aqui entra o momento de segredo deste bloco. Algo simples, mas poderoso. Quando a banana está menos madura, ela mantém uma parte do amido resistente, que libera energia lentamente e ativa a musculatura em vez de desativá-la. Ou seja, você não precisa abandonar o alimento, apenas usar o ponto certo. No consultório, quando ensino isso, a reação das pessoas é sempre a mesma. Um misto de alívio e surpresa. Então eu não precisava parar de comer banana. Não. Você só precisava comer a versão que fortalece, e não a que desestrutura o músculo logo cedo. E é aqui que começa a transformação real. Depois de ajustar o ponto da fruta,
Muitos idosos relatam uma sequência de mudanças muito claras. A linha do tempo da força, como eu costumo chamar. Dia 1 a 3. A sensação de queda de energia logo após o café da manhã diminui. As pernas parecem menos pesadas. Alguns relatam que conseguem caminhar dentro de casa com mais segurança. Dia 4 a 7. Acordar fica mais fácil. Aquela moleza matinal diminui. A musculatura parece acordar junto, respondendo com mais estabilidade. Dia 8 a 14. Subir escadas fica menos cansativo. A tremedeira ao levantar diminui. O corpo começa a recuperar o tônus perdido. Após 21 dias. Muitos relatam melhora no equilíbrio, firmeza ao caminhar e até redução de cãibras noturnas. É como se o músculo finalmente recebesse a oportunidade de trabalhar. E ele responde rápido. E tudo isso acontece porque, ao evitar o pico glicêmico da banana muito madura, você libera o músculo para funcionar, em vez de travá-lo. Essa mudança simples reorganiza sua energia interna, estabiliza seus níveis de insulina e reduz a inflamação que silenciosamente rouba a força de quem envelhece. Mas existe um detalhe que potencializa ainda mais essa virada. A combinação certa entre banana e proteína leve logo ao acordar. Quando essa dupla funciona junta, a resposta muscular é amplificada. E esse é o foco do próximo bloco. Prepare-se, porque agora vem o passo mais importante para fortalecer suas pernas nas primeiras horas do dia. Cuide-se com gentileza. Agora que você já sabe o que a banana muito madura causa no músculo idoso e descobriu como o ponto certo transforma o corpo, chegou o momento mais importante deste vídeo, o protocolo clínico matinal. É aqui que você aprende, passo a passo, como usar a banana como aliada, sem causar picos de açúcar, sem desligar a síntese muscular e sem acelerar a sarcopenia. Quero que visualize cada etapa com calma. Ela foi criada após anos observando exames, acompanhando idosos e ajustando pequenas rotinas que mudam completamente a força das pernas. 1. A escolha. O ponto perfeito da banana que fortalece. Procure por uma banana amarela firme, com pouquíssimas manchas. A casca deve oferecer leve resistência ao toque. Ao descascar, a polpa precisa estar sólida, sem áreas amassadas, sem cheiro excessivamente doce. Esse ponto mantém parte do amido resistente, que libera energia devagar, estabiliza a glicose e permite que o músculo acorde com você, sem blackouts energéticos. 2. O preparo, a combinação que impede o pico glicêmico. Aqui está o segredo mais importante do protocolo. Nunca consuma a banana sozinha ao acordar. Acompanhe-a com uma proteína leve, como uma colher de sopa de chia hidratada, 2 colheres de iogurte natural ou kefir, uma porção pequena de cottage. A proteína reduz o impacto glicêmico, desacelera a absorção de açúcares e mantém os níveis de insulina sob controle, permitindo que o músculo continue recebendo aminoácidos logo cedo. Imagine isso acontecendo dentro do corpo. A banana libera energia. A proteína segura essa energia. O músculo aproveita tudo. 3. O horário. Quando comer para ativar o músculo. O melhor momento é entre 20 e 40 minutos após acordar. Seu corpo já ativou mecanismos básicos, a glicose está mais estável e a insulina não reage com tanta força. Isso cria o ambiente ideal para que a banana forneça energia sem destruir a força. Evite consumir no exato minuto em que acorda. Esse é o período mais vulnerável para picos glicêmicos. 4. A quantidade. A dose que ajuda sem prejudicar. A quantidade ideal é meia banana, ou uma banana por manhã, dependendo do tamanho e do restante da refeição. Mais do que isso aumenta o risco de queda energética posterior, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes, muito comuns após os 60. 5. Os erros que você nunca mais pode cometer. Comer banana com casca muito preta. Consumir banana sozinha logo ao acordar. Usar banana como substituto de proteína. Acreditar que fruta não conta como açúcar. Comer banana muito madura antes de atividades que exigem equilíbrio. Esses são os erros que desligam sua força, aumentam a inflamação e aceleram a perda de massa muscular. Sou a doutora Ana Maria. E agora que você chegou até aqui, quero que escute estas palavras com calma. Seus músculos ainda respondem. Eles ainda podem recuperar firmeza, equilíbrio e vitalidade, mesmo depois dos 60, dos 70 ou dos 80 anos. Nada do que falamos hoje é sobre culpa ou erro.
É sobre compreensão. É sobre descobrir como pequenas escolhas diárias reorganizam totalmente a energia do seu corpo. A banana nunca foi o problema. O problema era o ponto da banana, o momento em que você a consumia e a forma como ela se comportava dentro do corpo. Agora você entende a diferença entre uma banana muito madura, que dispara açúcar, inflama, desativa a síntese muscular e deixa suas pernas fracas, e uma banana no ponto ideal, combinada com proteína, que libera energia devagar, sustenta o músculo e fortalece sua manhã. É uma mudança simples, mas com impacto profundo. Quero que imagine sua rotina daqui para frente. Você acorda, respira fundo, prepara a fruta do jeito certo, sente a estabilidade voltando aos poucos. O músculo deixa de desligar e passa a receber energia constante. O corpo para de oscilar. A caminhada fica mais segura. A escada parece menos desafiadora. E, aos poucos, você recupera a confiança nas próprias pernas. Agora, para facilitar sua vida, aqui está o protocolo final, resumido e direto. Protocolo final. Como usar a banana para fortalecer, e não enfraquecer, suas pernas. 1. Escolha certa. Banana firme, amarela, com poucas pintas. Evite casca muito escura. 2. Momento correto. Comer entre 20 e 40 minutos após acordar. 3. Combinação ideal. Sempre com proteína leve, chia, iogurte, kefir ou cottage. 4. Quantidade adequada. Meia banana, ou uma banana por manhã. 5. Proibido. Banana muito madura, mole, extremamente doce, consumida sozinha em jejum. Quando você segue esse protocolo por semanas, o corpo responde, e responde rápido. Não porque é milagre, mas porque você está finalmente dando ao músculo o ambiente bioquímico certo para funcionar. E agora, antes de encerrar, quero muito saber mais sobre você. Comente aqui embaixo seu nome, sua idade e de qual cidade você está me assistindo. Só assim consigo adaptar novos protocolos exatamente para o seu perfil e para o seu tipo de rotina. Lembre-se, você não está envelhecendo para perder força. Você está envelhecendo para ser cada vez mais consciente do que o seu corpo precisa. E quando você entende isso, a vida muda.